Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cláudio Freitas e criei esse canal no YouTube para que possamos dialogar sobre direito material e direito processual do trabalho, os temas mais recentes, mais controvertidos e, é claro, devemos iniciar essa análise com o tema mais polêmico do momento, que é a reforma trabalhista. A reforma trabalhista começou o seu trâmite através do PL 6787 de 2016 na Câmara dos Deputados, convertido em PLC 38 de 2017 no Senado Federal, sancionado em 13 de 7 de 2017 pelo Presidente da República e publicado em Diário Oficial da União no dia seguinte, 14 de 7 de 2017. Sua vacatio legis é de 120 dias, conforme artigo 6º da Lei 13.467 de 2017. E essa contagem do prazo em dias, ela começa a partir da publicação da lei e vai incluir também o dia de vencimento, conforme artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95 de 98. Então, iniciando-se então em 14 de 7 de 2017, ela vai terminar em 10 de 11 de 2017 e início da vigência no dia imediatamente seguinte, dia 11 de 11 de 2017, início da vigência da reforma trabalhista. E é muito importante ressaltar que a CLT, assim como a reforma trabalhista, a legislação possui dispositivos que versam sobre direito material e direito processual do trabalho. E aí temos que saber, afinal de contas, se a partir de 11 do 11 vai ser aplicado a todo mundo, a todos os processos, a todos os trabalhadores, todos os contratos. Como que se dá essa análise? Com relação ao direito processual do trabalho, eu ressalto aqui a doutrina clássica do professor Moacir Amaral Santos, que ele sempre distinguiu, sempre disse que em processo é importante que tenhamos três sistemas possíveis e existentes, que é o sistema da unidade processual, ou seja, o processo que começou o seu trâmite a partir de determinada lei, ele vai ter que terminar com aquela lei com a qual ele começou. Temos o sistema da fase ou das fases processuais. Para cada fase processual, temos que aplicar a lei vigente naquele momento. Por exemplo, fase postulatória, fase recursal. Para cada fase, separando uma por uma, teremos a aplicação da lei naquele momento de início da fase. E temos a teoria do isolamento dos atos processuais, que é a atual, que é utilizada no sistema processual brasileiro, em que para cada ato a ser praticado, isoladamente, temos que analisar a lei aplicável naquele momento. Por exemplo, se vamos interpor um recurso, temos que analisar conforme a data da publicação da decisão recorrível. Essa é a jurisprudência, por exemplo, atual do STF e do STJ. Por exemplo, houve uma modificação interessante na CLT. Temos o artigo 896-A, que fala da transcendência para recurso de revista. Publicou a decisão a partir de 11 de 11 de 2017, terá que ser utilizada essa transcendência para cabimento do recurso de revista, por exemplo. Então, para aplicação do direito processual do trabalho, utilizamos a teoria do isolamento dos atos processuais. Por exemplo, temos no artigo 1046 do novo CPC, temos até na CLT, artigo 915, lá na época da promulgação e início da vigência da CLT, que começou em 10 de novembro de 43. Então, essa é a ideia. Com relação ao direito material, aí temos um pouco mais de controvérsia. E por que isso? Segundo o artigo 5º, inciso 36 da Constituição e artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, temos a aplicação prospectiva da lei. Normal. Respeitados os direitos adquiridos, ato jurídico perfeito e coisa julgada. E com relação ao direito adquirido, que é o tema que é mais importante em direito material do trabalho, adotamos a teoria do Francesco Gaba, direito internacional, que deve ser respeitado de fato aquele direito adquirido que se incorporou ao patrimônio do seu titular, sendo inviável a modificação daquele direito adquirido.
E por que o problema em direito material do trabalho? A doutrina já começou a se movimentar neste sentido. Porque em direito material do trabalho nós temos a aplicação da norma, do princípio, da norma mais favorável e o princípio da condição mais benéfica. Ou seja, aquele trabalhador que iniciou o seu contrato de trabalho, o exercício do seu labor, com base em determinada norma, com base em determinada cláusula contratual, essa cláusula ou esta norma elas vão viger ao seu contrato para frente, não pode haver modificação. Então é a norma mais favorável e a condição mais benéfica que teria a aquisição de um verdadeiro direito adquirido para o trabalhador. Então, com base nisso, já tem gente se movimentando e dizendo que para os trabalhadores que tiveram o seu contrato iniciado antes do início da vigência da lei, não poderia haver qualquer modificação. Porque com a nova lei, algumas modificações até prejudiciais ao trabalhador aconteceram. Por exemplo, a retirada do direito às horas in itinere. Então, para essa doutrina, como há uma norma mais favorável anterior e uma condição mais benéfica anterior, não poderia haver qualquer modificação. Ocorre que, e é o meu entendimento, e parece que vai ser esse o entendimento majoritário, até por uma aplicação de princípio da igualdade com aqueles que estão trabalhando juntamente com o trabalhador que ingressou anteriormente à nova lei, tem que se respeitar sim o direito adquirido, mas não nesses moldes. De que forma, então? Aqueles que elaboraram até 10/11 de 2017, tudo vai ser regido conforme a legislação até aquele momento. A partir de 11/11, a legislação vai reger o contrato de trabalho e direitos a partir daquele momento. Então, teria que haver uma separação dos direitos do trabalhador até o início da vigência da reforma trabalhista. E essa é, inclusive, a orientação da própria CLT quando do seu início da vigência, conforme artigo 912 do dispositivo seletista. Então, esse é o entendimento, mas já ressalto que vai haver naturalmente uma certa divergência sobre este assunto. Mas, em tese, pelo menos, esta deve ser a orientação a ser seguida. Então, gravei para vocês esse primeiro vídeo para termos um aspecto geral sobre o direito intertemporal da reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, que vai, de fato, modificar muita coisa nas relações de trabalho no Brasil. Então, nos próximos vídeos, vamos gravando diversos temas que vieram modificados com essa reforma. Conto aí com vocês para que continuem acessando esse canal que é novo. Temos no Instagram também mutações_direito_trabalhista e no Facebook Atualidades Direito e Processo do Trabalho. Um abraço e até uma próxima oportunidade.